Muito legal. Pois é, vamos começar de novo aí essa série de lives. Hoje eu trouxe um tema, a princípio meio que sem sentido, né? Versatilidade na ultrassonografia. Que diacho é isso, né? Que esse sujeito vai falar. Eu tenho umas coisas interessantes, algumas coisas com relação à consciência do trabalho na ultrassonografia propriamente dito. Então, tem umas coisas, de vez em quando, loucas que passam na minha cabeça, que eu gosto de compartilhar com todo mundo. É isso aí, e essa é a primeira live que a gente está fazendo um aquecimento para o plano ultrassônico. E o que será esse plano ultrassônico? O plano ultrassônico vai começar no dia 22 de março, então daqui, sem ser essa semana, sem ser a outra semana, se eu não me engano, a última semana de março, a gente vai começar com o plano ultrassônico. E o que é o plano ultrassônico? Bom, não vou poder revelar o plano ultrassônico porque só assistindo mesmo. Mas o plano ultrassônico traz também muita questão de consciência do trabalho com a ultrassonografia, daquilo que como que a ultrassonografia agrega muito a quem, por exemplo, decide, um clínico que atende normalmente consultório, que decide acoplar a ultrassonografia ao seu atendimento, como que isso traz relevância, e além disso, trazendo também, agregando muito pouco em relação a tempo, agregando um retorno financeiro também muito legal, e eventualmente trazendo um pouco mais de serenidade, né, para os dias. Então é isso que eu quero trazer com o plano ultrassônico, e lógico, uma metodologia para iniciar o aprendizado da ultrassonografia, porque é uma área, o início do aprendizado na prática da ultrassonografia é onde muita gente acaba travando na hora de começar a fazer realmente o aprendizado inicial da ultrassonografia, acaba travando aí, né? Gera muita insegurança, e é compreensível, né? Eu sempre relaciono insegurança com responsabilidade. Eu acho que as duas coisas estão ali lado a lado, de braço dado, entendeu? Porque realmente a responsabilidade que nos dá um pouco dessa insegurança. Então vamos lá. E quem é esse que vos fala? Meu nome é Maurício, eu sou médico radiologista, para a turma que não me conhece ainda. E além de médico radiologista, eu sou esse sujeito que resolveu ensinar uma parte da ultrassonografia que é meio esquecida, que é justamente o início, como eu falei com vocês. E versatilidade na ultrassonografia, por que eu resolvi falar a respeito disso, né? Primeiro, quem quiser dar um like, taca o dedo aí, porque é de graça. Tem um coraçãozinho aí, quando vocês apertam aqui, ó, a energia vem pesada para mim, e aí fica melhor ainda. Então não se iniba não, pode curtir à vontade aí, que é legal demais para cá. Então por que eu estou falando isso? Bom, primeiro porque como eu estou muito envolvido com o ensinamento da ultrassonografia, é muito natural que eu fique pensando muito em relação a isso, não só no aspecto técnico, porque também me interessa passar para vocês muitas coisas relacionadas ao mercado de maneira geral, né? Não só de conscientização, mas da parte financeira, da parte que agregue socialmente, e socialmente não é só para os pacientes, é para a gente também. Então tudo isso me interessa, esses assuntos me interessam muito. E a versatilidade da ultrassonografia passa muito por aí, né? Então, por eu estar muito envolvido nisso, eu acabei ficando mais presente para essa questão. E é óbvio, para a galera que está aí, né, na batida do dia a dia, a ralação, né, porque a vida de médico tende a ser muito assim, né, muita correria, muita entrega, e
para um lado e para o outro, às vezes mais de um emprego, mais de dois, tem plantão, então isso realmente às vezes não dá tempo nem da gente pensar a respeito, inclusive, de possibilidades alternativas de ir amenizando isso, né? Como eu conversei com um colega numa live anterior, a gente acaba não se dando conta das possibilidades, não consegue antecipar um pouco o que pode melhorar ao longo da trajetória profissional. Então, eu também quero que vocês percebam como que a ultrassonografia pode agregar nisso também, tá? E por ser muito versátil, depois a gente vai falar isso, eu vou organizar isso melhor na sua cabeça, porque eu passei um bom tempo organizando na minha para poder trazer isso mastigado e a gente falar de uma maneira mais organizada com relação a isso, tá? Então o objetivo dessa live é exatamente esse, trazer uma consciência dos benefícios da ultrassonografia que não para no diagnóstico não, tá? Quem se beneficia com a ultrassonografia? Quem se beneficia com a ultrassonografia? Eu vou falar algumas coisas aqui que pode ser que você ainda não tenha pensado a respeito disso, né? Então, com relação à agilidade do diagnóstico, a gente já sabe que a ultrassonografia é um método muito simples, muito rápido, com baixo custo, então isso na verdade traz uma agilidade para o diagnóstico. E isso sem dúvida é um benefício para o paciente e obviamente para o médico. Com a agilidade do diagnóstico, ele consegue resolver e tratar de forma mais ágil também. É uma fonte de retorno financeiro muito interessante. Então isso beneficia também ao médico na questão da remuneração. E traz serenidade, porque quando você está aqui trabalhando com a ultrassonografia, inclusive eu imagino que alguns colegas têm plantões e sabe da dureza que é o dar o plantão, por mais simples, por mais tranquilo que o plantão possa estar, né? Só você ter que se deslocar e ficar naquela expectativa de repente ser chamado, aquilo é bem enjoado, né? Mas enfim, só na possibilidade de você ter uma alternativa, não é eliminar plantão se você não quiser, né? Mas pelo menos ter uma alternativa se você tem a atividade de ultrassonografia para suprir essa necessidade de ter que dar plantão por condição de renda, de rendimento, isso é fantástico, isso traz serenidade. E quem se beneficia com a serenidade? Sua família, seus amigos, também você, logicamente. Então, é um método que às vezes abrange situações que a gente às vezes nem se toca. E é exatamente isso que a gente está conversando hoje, tá? E como eu falei, né, essa correria, né, do cotidiano acaba não deixando a gente raciocinar a respeito disso, tá ok? E a ultrassonografia, sim, pode solucionar alguns problemas com relação à correria, com relação a cansaço, com relação a falta de tempo. Eu acho pouco provável que um médico que esteja em uma atividade mais inicial de carreira não tenha essa questão de falta de tempo, não consegue parar para pensar, não consegue parar para se distrair. É muito pouco daquilo que eu acho que a gente mereça com relação a lazer, a hobbies, e estar com a família e simplesmente ficar deitado no sofá lendo um livro, seja lá o que for, né? Então tem isso. E fora, como é sofrido muitas vezes a baixa remuneração ali do atendimento clínico, né? Quando a gente atende convênio, realmente essa parte é sucateada demais, né, para os médicos.
E, e aí, sim, então a ultrassonografia tem todos esses benefícios que a gente, que eu percebo, né, quando o colega consegue estar na atividade de ultrassonografia de uma maneira geral. E quando eu digo de uma maneira geral, a ultrassonografia também é versátil naquilo que ela pode se expandir. Porque, por exemplo, tem muito especialista, médico especialista, clínico ou cirurgião, que vive solicitando a ultrassonografia para os pacientes e não cogitam ou imaginam que não seja viável ou imaginam que não seja possível conciliar o aprendizado da ultrassonografia e ficam solicitando os exames para outras pessoas fazerem e não pensam que eles mesmos podem fazer isso, inclusive trazendo, voltando aqueles benefícios todos que eu já disse, né? Da agilidade do diagnóstico, que é ali durante a consulta, um aumento de receita e tranquilidade de agregar, por agregar receita, não ter aquela obrigação de manter uma atividade, às vezes, de plantão ou atender de uma forma muito atropelada para poder fazer número, tá? Então, o próprio médico clínico fazer a ultrassonografia é bem interessante como aliado aí do atendimento propriamente dito e do faturamento, tá? E como eu disse, né, por que a maioria não pensa nisso, né? Primeiro, falta de tempo até de raciocinar em cima disso, como eu já te falei. Eventualmente, falta de orientação no sentido de conseguir conciliar esse tipo de coisa, né? A primeira coisa que pensa é assim, não vou ter tempo, eu não tenho tempo nem para mim, eu não tenho tempo nem para minha família, como é que eu vou acoplar ainda, associar ainda um aprendizado novo? Não posso, eu tenho que atender 20 pessoas ali fora, eu tenho que fazer uma cirurgia, enfim. E aí passa por essa questão eventualmente de falta de orientação para poder tomar essa decisão. E talvez por não se ligarem nessas perspectivas, né? Essas perspectivas de futuro, essa condição que a ultrassonografia pode trazer para no longo prazo você ter essa opção. Eventualmente você pode ficar mais tranquilão quando já tiver numa fase assim um pouco mais mais além da história, né? Então é isso aí. Opa, o pessoal aqui já que deu boa noite. Teve um pessoal aqui que falou alguma coisa que eu perdi, perdão. Mas é isso, entende? Então assim, a gente tem que estar ligado também, e a melhor fase para pensar nisso é justamente quando a gente não pensa mesmo, né? Que é na fase inicial da nossa atividade, que a gente está muito pilhado para trabalhar, uma correria danada e tá trabalhando com a bateria toda carregada e eventualmente esquece de racionalizar em cima da própria trajetória, né? Então é interessante que a gente pense nisso, tá? E tem uma outra questão também, que eu fiz uma lista aqui, eu tô com meu roteiro ali, mas tem uma questão interessante que às vezes o médico pode ter uma especialidade não percebe que a sua especialidade pode ser beneficiada pela própria atividade da ultrassonografia dentro do consultório, né? Então, por exemplo, e aí abre-se um leque de opções, né? É lógico que quando eu falar aqui, todo mundo vai pensar, isso eu sei, isso eu sei, isso eu sei. Sim, tudo que eu vou falar aqui vocês sabem, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, o que eu estou dizendo é que a gente não se toca com relação a isso. Então, por exemplo, um pediatra. Por que não um pediatra
adotar a ultrassonografia e de repente adiantar um diagnóstico, fazer ali uma avaliação de uma suspeita de hepatomegalia, esplenomegalia, hepatosplenomegalia, isso leva, eu não vou mentir não, deve levar uns 10 segundos para fazer um diagnóstico desse, se não menos, né? Depois que você está com o aparelho na barriga, não menos, não mais que isso. Então, são soluções tão rápidas, né, que podem vir ali no dia a dia. O oftalmologista pode de repente fazer um diagnóstico ali que ele suspeite de um descolamento de retina, é um diagnóstico de 3 segundos, né? O ortopedista fazer uma avaliação de um tendão, de um ligamento que ele possa estar com suspeita ou de processo inflamatório ou de ruptura. O anestesista para guiar algum procedimento. Cirurgia geral, tirar dúvida a respeito de cálculo biliar, né? uma colecistite ou uma apendicite, né? Então, assim, são situações de um líquido livre na barriga, procurando complicações de processo inflamatório. Então, assim, são situações do dia a dia que podem estar com esse aliado ali do lado. É só 2 metros para lá, você faz o diagnóstico na hora, né? Um cirurgião de cabeça e pescoço, eu lembrei disso quando eu estava fazendo minha lista. Cirurgião de cabeça e pescoço para identificar de repente alguma linfonodomegalia, dentre outras, né, patologias. Um gastroenterologista, um nutrólogo, que eventualmente pode pesquisar também litíase biliar. Endocrinologista, fazer diagnóstico de nódulo, avaliar ali. Dermatologia se beneficiou muito com a evolução da qualidade de resolução dos equipamentos, né? Então dá para avaliar, por exemplo, lesões, saber a extensão daquela lesão. Oncologia, mesma coisa, questão de acompanhamento de neoplasias, de aumento ou de regressão, linfonodomegalia do mesmo jeito, o mastologista, enfim, é uma lista que não tem fim as possibilidades de você utilizar a ultrassonografia dentro do consultório, tá? E, inclusive, se você for algum especialista em áreas diferentes, já pode ir escrevendo aí para de repente eu ficar ligado também a respeito disso. E sim, quando eu falo de versatilidade da ultrassonografia, a gente vai entrar nesse assunto agora, que a gente já falou algumas coisas, mas agora eu quero organizar, deixar tudo planilhadozinho aqui. Eu pensei em 3 tipos de versatilidade que a gente pode organizar com o método diagnóstico da ultrassonografia, tá? A primeira seria a versatilidade profissional, que é aquilo que a gente acabou de falar, né? A inúmera quantidade de especialidade que pode ter essa atividade presente, atendendo ali junto, né? Como um aliado imediato. A questão do local em que a ultrassonografia, que a gente trabalha com a ultrassonografia, você precisa de um ambiente muito pequeno, praticamente uma maca e um canto. Então, assim, a maioria dos consultórios podem ser adaptados com a ultrassonografia também. Você nem precisa trabalhar no consultório, você pode trabalhar num hospital. Caso você atenda em um hospital, você pode estar lá aproveitar que o seu equipamento é do hospital ou não, ou levar um equipamento seu portátil para um atendimento em um hospital, né, um hospital que você já atenda. Então, essa versatilidade que a gente está falando agora é exatamente isso que a gente estava conversando no início, tá? O quanto isso pode ser aliado na nossa atividade quanto ao diagnóstico. A outra questão da versatilidade na ultrassonografia é a questão social. Por ser, e aí social, eu não estou falando no sentido social para a população, estou falando na questão do quanto aquilo pode agregar socialmente ao médico também, tá? Então, quando eu falo que é um exame de baixo custo, isso tem uma questão social para o paciente.
mas também é um exame de baixo custo para a entrada da atividade. Então, assim, é uma barreira de entrada muito baixa. Você precisa de uma atividade, você precisa aprender a fazer o exame e comprar um equipamento, e é isso, tá? Olha, aqui, Mari, deve ser Mari, né, Mari? Não sou obstetra, mas o GO é um dos que mais se beneficia. Exatamente, porque a ginecologia obstetrícia está ali, é praticamente ultrassonografia, né? Então, assim, no sentido de fazer um acompanhamento mais de perto com os pacientes. A GO, sem dúvida, é uma atividade que eu acho que todo ginecologista deveria ter uma maquininha ali, quer dizer, eu achar não significa que você concorde ou não, mas assim, no sentido de poder agregar o próprio consultório, né? Poder facilitar aquela atividade ali. Então, sem dúvida, a ginecologia obstetrícia, inclusive, quando eu comecei a residência, o que era muito comum era médico, ginecologista, obstetra, fazer ultrassonografia era muito mais comum do que qualquer outra especialidade, talvez até ainda seja, né? Mas eu tive muitos professores, bons professores, inclusive, de ultrassonografia que são obstetras, que eram obstetras, ginecologistas. Então faz muito sentido, sim, né? Esse exame para GO, né? Então, voltando à questão da versatilidade social, né? Quando a gente fala que um exame de baixo custo, que eu coloquei assim, exame de baixo custo, o baixo custo é para o paciente e o baixo custo é para a gente entrar na ultrassonografia. Então, é uma barreira de entrada baixa, né? Na verdade, só precisa do equipamento. É um exame rápido, de diagnóstico rápido, ou seja, você resolve muito rápido. Então, assim, a nossa atividade ela é recompensada por um trabalho muito curto, ou seja, um esforço muito pequeno. Então, por exemplo, se alguém faz 12 horas de um plantão, é uma atividade estressante, é uma atividade... só o deslocamento de ir para o hospital, a pessoa já vai meio tensa, né? Tomara que o plantão seja tranquilo, tomara que corra tudo bem, enfim, já é estressante antes de você começar, né? Porque aquele tempo, no dia seguinte, dependendo do plantão, o colega tá arrasado. Então, se você considerar as horas de um plantão para as horas de uma atividade, por exemplo, de ultrassonografia, é desproporcional demais o custo-benefício, né? O custo do trabalho pelo benefício do retorno financeiro. Então, se a questão é só financeira, parte do plantão, porque sim, é verdade, tem muito colega que dá plantão para poder agregar a renda no final do mês. Então, se a questão é só essa, vale a pena pensar, ao invés de passar 12 horas acordado numa loucura de plantão, passa 12 horas acordado aprendendo ultrassonografia, que o retorno vai ser muito maior, no curto prazo, inclusive. A doutora colocou aqui um comentário aqui, achei. Já ouvi de um professor que o estetoscópio está para cardiologista, assim como o ultrassom para o GO. Pronto, fechou. É isso aí mesmo, sem dúvida, né? É uma ferramenta crucial, né? Então, e a maioria delega, né? Então, bom, para mim, bacana, mas que faço exclusivamente diagnóstico, tá bom assim, né? Inclusive tem essa questão, né? Os colegas às vezes ficam enciumados por eu falar isso, achando que agora todos os médicos vão fazer ultrassonografia e acabou o nosso espaço. Falei, gente, isso não acontece, tá? Isso não acontece porque existem perfis e perfis. Às vezes eu tô falando aqui, poxa, mas fazer 12 horas de plantão é melhor do que fazer 20 exames de ultrassom? Depende. Para mim porque eu não faço plantão já há 20 anos porque não gosto mesmo.
Mas tem gente que se amarra nisso, né? Nasceu para fazer isso, então o que eu vou fazer? Então ele vai preferir, né? Sei lá. Aqui, ó, o Eugênio comentou o seguinte: a ultrassonografia na medicina de família e comunidade tem sido muito útil, evitando referenciar o paciente para entrar na fila do exame externamente no próprio consultório da unidade. Ah, entendi. Você faz, pelo que eu entendi, é isso, né? A ultrassonografia é feita na própria unidade do atendimento, né? Da medicina de família, da família. Exatamente, porque aí se você faz o atendimento na própria unidade, né? O paciente não... você imagina, né? Só faz esse ultrassom aqui. Aqui, gente, no hospital aqui que eu trabalhava, né? Em 2018 eu saí do trabalho público, mas até lá, desde quando eu era formado, eu trabalhava no hospital público. E é uma tristeza ver isso. Às vezes chega um senhorzinho lá que esperou, sei lá, 3 meses. Tô sendo bonzinho, tá? 3 meses, às vezes mais. E isso é, poxa, o ultrassom é isso que a gente está falando, né? Um exame de tão baixo custo, de tão fácil acesso. Não precisava ser assim, né? Não precisava ser assim. Inclusive isso acaba que eu não coloquei aqui no meu hall, mas olha que interessante, né? Inclusive isso também é uma versatilidade social da ultrassonografia, que você consegue minimizar esse esforço do atendimento clínico de ambulatório. Aí você vou precisar de uma ultrassonografia. Aí vai marcar. Se ele conseguir marcar rápido, ele vai marcar para, sei lá, 1 mês. Aí ele faz o ultrassom. Aí espera para voltar, fazer o retorno. Sabe lá o que se passa nesse meio tempo, né? Então, se puder fazer ali no ambulatório, então é isso. Olha só, para fazer exame musculoesquelético, a fila é 1 ano aí, né? Pois é, porque é um exame que, inclusive, pouca gente faz, menos colegas fazem, e aí fica com a agenda mais para frente ainda. É triste, é triste. Só gestante tem uma certa prioridade de 1 mês. Pois é. Porque também se for esperar muito para gestante, coitada, o bebê nasce e ela fica sem o pré-natal dela completo, né? Infelizmente essa é a nossa realidade, tá? Então, assim, para vocês verem, inclusive, o quanto tá aberto esse mercado, né? O quanto tá aberto. Mas, enfim, então isso, essa questão do social, essa questão do exame rápido, do diagnóstico rápido também, e a questão de você poder optar por trabalhar para você, para alguém ou dentro de um hospital. Ainda tem isso, né? Eu, pelo menos, optei por abrir um cantinho lá e botar meu aparelhinho de ultrassom e fazer meus exames ali e ir devagarinho fazendo um crescimento. Legal, mas eu poderia trabalhar para alguém que tem o serviço e receber um percentual daquele atendimento. Também tem essa versatilidade de escolha de onde trabalhar e trabalhar em hospital, que eu também já fiz isso também muito. Já trabalhei em maternidade, já trabalhei em hospital geral, enfim, muito legal. Então essa é a questão da versatilidade social, né? Então a gente já falou da versatilidade profissional, que diversas especialidades podem assumir a ultrassonografia como aliado, a social, que a gente falou do custo, tanto do exame quanto para começar a atividade, de ser rápido, de trabalhar em diversos locais diferentes, da facilidade também de você montar um serviço, né? É só comprar o aparelho, arrumar um cantinho e já tá apto ali, pelo menos da parte mecânica da coisa já está apto, né? E agora vamos falar da versatilidade técnica. O que eu quis dizer com isso? É o seguinte: o ultrassom bem feito, ele depende de uma versatilidade do operador, do médico ultrassonografista.
Porque o equipamento, ele te permite diversas formas de ajuste. E aí não estou falando de ajuste de imagem também. Te permite diversas formas de ajuste para exercer o diagnóstico, seja lá de onde for. Então, por exemplo, quando a gente fala de transdutor ou probe, né? Quando a gente fala de transdutor da ultrassonografia, a gente tem diversos modelos, diversos formatos, diversos formatos, inclusive de feixe, né? Aqueles divergentes, aqueles feixes mais retangulares, frequências diferentes do transdutor. Então, quando que eu vou usar um, quando que eu vou usar o outro, quando que eu vou trocar, isso não tem regra. Isso não tem regra. Você pode fazer um ultrassom de abdômen com um transdutor endocavitário, tocando o endocavitário na barriga, tá, gente? É isso que eu quero dizer. Porque, eventualmente, isso pode ser mais interessante. Em barriga de bebê, por exemplo, né? Situações muito específicas, né, em que o convexo pode ser um pouco mais desconfortável. Aí é de momento. Então, você ter essa versatilidade de escolher o transdutor, lógico que aí vai demandar também de você ter esses transdutores, né? Porque, por exemplo, eu improviso para fazer o transfontanela. O ideal seria um transdutorzinho menor, mas a gente usa ali o que é viável, o que a gente tem naquele momento. Até porque é muito espaçado, né? Então é um exame muito espaçado, acaba que a gente fica protelando a aquisição de alguns transdutores muito específicos. Quando você faz ecocardio, precisa de um transdutor também mais específico para ter melhor abordagem, mas nada impede de eu ver o coração com um convexo, se é o que eu tenho, né? Então, assim, é uma versatilidade de transdutores e de frequências de cada transdutor, de forma de aspecto de feixe muito grande. Então, a gente saber trabalhar com essa versatilidade é muito legal. Outro dia eu botei um exame que eu tinha feito de uma fístula perianal, em que eu sempre começo, lógico, com um transdutor linear, mas eu melhorei meu diagnóstico usando o convexo. Poderia ter usado o endocavitário, fazer um transretal. Ainda tem um endocavitário, tem aqueles endocavitários que o feixe na extremidade do transdutor. Tem aqueles que o feixe é lateral, eventualmente fica muito legal. Tem aqueles que ele tipo 360, enfim. São vários feixes, tem até os endoscópicos, né? Enfim, são vários modelos que nos traz essa possibilidade de variar durante o exame. Existe uma versatilidade de posicionamento tanto do paciente quanto posicionamento do médico que está executando. Isso também é muito interessante, porque quando você tem essa versatilidade de mover o paciente e você mesmo ficar em pé, eventualmente, conseguir subir Quantas vezes eu já fiz exame subindo na escadinha, porque às vezes eram macas mais altas, às vezes paciente muito obeso e você não consegue chegar do outro lado do paciente, ainda mais eu que sou uma estatura pequena. Então tem isso também, essa versatilidade de posicionamento. Eventualmente, hoje, por exemplo, eu fiz um exame que eu estava tentando entender ali a vesícula e procurando alguma litíase que eu tinha visto e depois isso não ficou muito claro para mim, eu pedi para o paciente ficar sentado. Então tudo isso é versatilidade de movimento, de posicionamento, tanto do paciente quanto nossa. Então tem também essa questão técnica de versatilidade. E a versatilidade de ajuste de imagem. Aí sim, é aquela intimidade que você vai ter com o teclado, com o equipamento, com aqueles parâmetros de ajuste de imagem. E aí eu estou falando da frequência, de você ajustar a frequência, dos parâmetros de ajustar o foco, o TGC, o ganho, né, Dynamic Range, tudo isso
são versatilidades que o equipamento te permite manusear, para você ter a melhor imagem, poder inclusive fazer alguns diagnósticos. Então, eventualmente, se você não tem essa habilidade, vai ter mais dificuldade em algumas situações, sem dúvida. Foi hoje que eu queria explicar um detalhe para uma colega. Eu falei assim, olha, é assim que eu faço para melhorar a investigação de cálculo renal. Eu gosto de botar o ganho mais baixo, eu reduzo o dynamic range, eventualmente mexo na frequência também para ver qual o melhor ponto para você tentar forçar um pouco mais a reflexão em cima do cálculo e poder salientar a imagem. Então, trabalhar isso é fundamental. Então, a ultrassonografia te permite essa versatilidade, sabe? Então, a gente trabalhar com essas possibilidades também são muito relevante. Muito bem. Aí existem sempre as objeções, né? Porque eu estou falando aqui o que eu estou falando? Estou falando que o colega clínico, independente de sua especialidade, ele pode utilizar a ultrassonografia como aliado. E eu estou falando de todas as especialidades. Eu conversei com um psiquiatra que resolveu utilizar a ultrassonografia não para fazer diagnóstico em psiquiatria, mas para ajudar ele a se livrar da loucura de plantão para que ele possa se dedicar à psiquiatria. Sacou? Olha que legal. Então, porque a paixão dele é a psiquiatria. Então ele utilizou, mas ele precisava correr de um lado para o outro e dar plantão porque ele precisa ganhar o dinheiro dele. Então eu falei assim, olha, eu posso usar a ultrassonografia para fazer esse negócio e eu ficar tranquilo na psiquiatria. Pô, sensacional. Então até isso, tá entendendo a versatilidade social nessa situação, como é interessante, né? E quem se beneficia com isso são os pacientes também, né? Que vão ter ele mais tranquilo para o atendimento. Então, eu sou cada vez mais fã. Sabia que eu não sabia eu não tinha percebido tanta coisa a respeito da ultrassonografia antes do momento que eu decidi iniciar esse trabalho aqui ensinando ultrassonografia. Então até eu me surpreendo às vezes com algumas questões, sabe? E bater esse papo com os colegas está sendo ainda mais enriquecedor, assim, para mim como pessoa mesmo. Então está sendo muito legal. E o que mais me motiva ainda é ouvir essas histórias. Tomara que eu tenha muitas histórias de sucesso para ouvir. Então, por que eu falei isso, né? Porque eu ia dizer o seguinte, que eu estou dizendo para vocês que várias especialidades se beneficiam com ultrassonografia. Aí vocês, legal, eu entendi. Só que eu não tenho tempo para aprender ultrassonografia. E aí existem algumas coisas que podem te fazer pensar um pouquinho mais antes de colocar isso como uma barreira, tá? Então, antes de falar isso, calma, abre um pouco a cabeça e vamos bater um papo. Pode ser que realmente você não tenha tempo, até porque você pode imaginar o seguinte, como é que eu vou me deslocar para aprender ultrassonografia, para ficar um tempo fora e eu vou deixar de ganhar dinheiro, ainda vou ter o custo do aprendizado. E às vezes não é nem isso, né? A questão às vezes não é nem deslocamento, né? Às vezes é só o tempo de estar lá mesmo, né? Porque o ideal seria o quê? Vou passar 2 anos fazendo só ultrassonografia. Mas isso é muito bacana para quem está naquela balada inicial ali, né? Para quem acabou de formar e já de repente já pega aí uma residência. Mas a maioria das histórias não é essa. A maioria das histórias a ultrassonografia entra no meio do trajeto, né? E aí uma residência se torna um pouco mais complicada. Então existem opções
existem metodologias de aprendizado em que você não precisa se dedicar um período do dia que seja. Você pode começar a aprender ultrassonografia com meia hora por dia. Lógico, vai ser um aprendizado mais espaçado, mas tudo bem, é um aprendizado que vai sendo acumulado, né? É o dia a dia, mas é aquela coisa de um aprendizado por dia. Essa sacada de um aprendizado por dia, isso é muito legal. Eu estava pensando nisso tem uma semana, eu acho, mais ou menos, ou mais um pouco. Falei assim, olha, se você aprende uma coisa por dia, na ultrassonografia, por exemplo, poderia ser qualquer outra coisa, pô, em um ano você aprendeu muita coisa. Você tem 365 dias para aprender. Então, assim, é aos pouquinhos. O que acontece é que a gente fica muito ansioso para sair do 0 ao 100. Falei, calma, você não é uma Ferrari, você não precisa sair do 0 ao 100 em menos de 10 segundos, entendeu? É aos poucos, é um aprendizado complexo, principalmente para criar aquelas habilidades. É o que eu estava conversando com um colega, e já tinha falado isso algumas vezes. É curioso demais como a gente se condiciona à maestria prática. A gente tem maestria prática quando a gente executa uma tarefa de uma forma muito automática. Por exemplo, dirigir um carro. A gente não pensa mais. Quando está começando, é um monte de coisa para pensar, né? O carro morre o tempo inteiro porque você esqueceu da embreagem, está pensando no câmbio, enfim. Mas depois você nem percebe, né? Você é capaz de sair com o carro e chegar em outro lugar e não lembrar nem se passou marcha, né? Então essa automação acontece também na ultrassonografia ao ponto da tua mão ir para os lugares que precisam ir e fazer certos movimentos que precisam ser feitos sem se você se dar conta. Aquilo não passa por um período racional mais. Você só quer montar a imagem. E aí você está naquela atividade. E a imagem vem, mas você não pensa no que está fazendo com a mão. Isso não acontece no início, mas é um aprendizado por dia. Um aprendizado por dia, um examezinho por dia. Toda hora você vai fazendo aquilo, todo dia, meia hora que seja. Daqui a pouco você está chegando nesse estágio. Tá? Porque também não é nenhum bicho de 7 cabeças aprender ultrassonografia, não. Tá? A parte mecânica da coisa, né? É só você ter um entendimento do que você está procurando e ter um entendimento do que a máquina pode te oferecer e o entendimento clínico, o entendimento da anatomia e vão aprendendo uma coisa por dia. Tem paciência. Então se dê paciência, se dê tempo, não é do 0 ao 100 em 0,3 segundos, não. É isso daí. E a outra questão também é o colega falar assim, pô, legal, não, o tempo eu arrumo, mas eu estou preocupado com uma outra coisa. A minha consulta, eu não vou conseguir, eu não posso fazer o exame de ultrassom junto com a consulta, porque isso vai aumentar o tempo de consulta. Aí eu vou dizer o seguinte, assim, aumentar vai, né? Mas a diferença de aumento de tempo é muito pequena. Porém, você já pensou no tempo que você perde numa reconsulta, num retorno? Se você faz a consulta e pede um exame, tem que fazer ultrassom do abdômen, beleza. Aí o paciente sai de lá e vai fazer ultrassom do abdômen. Eu não sei quanto tempo ele está indo, quanto tempo ele vai e volta, no sentido de dias, né? São dias. E aí, ele sai do seu consultório e vai fazer. Daqui uma semana, vamos ser otimistas, né? Daqui uma semana ele volta. E aí você vai atender ele de novo.
e vai ouvir a história de novo. Não seria melhor perder esses 15 minutos a mais e fazer um exame ali e resolver o problema dele e ele não precisar voltar? Exceto se for por outro motivo, né? Mas enfim. É isso que eu estou falando. Às vezes são uns detalhezinhos que a gente não pensa, né? E não pensa porque não sabe pensar, não. Não pensa porque não dá tempo. Está correndo de um lugar para o outro. E eu já tive, né, sabe, nessa corrida aí atrás do rabo, durante algum tempo. É muito ruim a gente não parar para traçar uns objetivos um pouco mais de longo prazo, tá? É isso daí. Agora, o que não pode ser? Não pode ser irresponsável, sabe? Você não pode fazer ultrassonografia de qualquer jeito. A responsabilidade é condição número 1 para assumir fazer esse exame. E a responsabilidade, que a gente falou lá no início, que faz sentido a insegurança quando você tem responsabilidade, a responsabilidade não está em você, eu preciso saber muito, preciso saber tudo para fazer o exame. Não, não é isso. Você pode ser responsável no momento em que você diz, isso eu não consigo resolver, eu vou precisar que o outro veja, ou vou precisar que você, o paciente, né, no caso, volte amanhã, eu quero te reavaliar amanhã. Tem diversas formas da gente tornar a nossa insegurança, tornar os nossos receios responsáveis, sabe? Ou tornar as nossas dúvidas de forma responsável com o paciente. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês de um colega que é ultrassonografista puro, e que os exames em que ele não tem segurança ou não consegue resolver, alguns exames específicos, ele manda lá para a gente fazer o ultrassom. É curioso porque os médicos, alguns colegas, olham isso como uma forma negativa, sabe? Com a atividade dele de uma forma negativa, porque ele tem essa conduta, no sentido assim, muito fácil, né? O que é difícil manda pra gente, o que é filé mignon, ele faz o exame. Sim, é exatamente isso, entende? Ou seja, ele inclusive encaminha pra gente, ou seja, a gente tem uma fonte de paciente que não é uma fonte que não seria a primeira, né? Até porque ele cobra menos, eu acho, não sei, mas acho que sim. Então tem isso também, né? Depende do seu público. E aí quando ele está enrolado, ele envia. Cara, isso é responsabilidade. tá bom para ele, tá bom para a gente, tá bom para o paciente, ou não, né? Então eu deixei de pensar, sabe, dessa forma meio mesquinha mesmo. Uma forma meio mesquinha de pensar. Falei, cara, tá sendo bom para todo mundo. Ele tá fazendo o exame dele. Na hora que ele tiver inseguro, ele passa a bola. O paciente tá de boa, porque fala assim, tudo bem, doutor, se eu não sabe, vou fazer ali com quem sabe. Tá bom, né? Então tá todo mundo bem nessa conduta. Então isso é responsável. Então essa é realmente a condição número 1, tá? E a insegurança inicial, que eu conversei com uma colega recente, a insegurança inicial é absolutamente esperada, tá? Ela estava me contando, é porque às vezes eu fico com receio de deixar passar alguns cálculos pequenos. Eu falei assim, gente, eu já devo ter deixado passar. Eu até gravei um vídeo dela de um exame na hora, assim, na tela, né? Gravei na tela da minha luta para decifrar se realmente tinha um cálculo ou não. Então, acontece todo dia, a gente fica com dúvidas, só que a gente vai ali na batalha até
destrinchar. Se não conseguir destrinchar, a gente bota no laudo. Não foi possível, ou sugere alguma atividade extra, né, na investigação extra. E é isso aí. Então, o que eu acho que vocês deveriam fazer a partir dessa consciência? Primeiro, pensar se está bom ou se não está bom essa condição atual, tá? Avalie a rotina, avalia se você está confortável desse jeito, você acha que, por exemplo, pode melhorar? Não, tá legal, mas pode melhorar. Ou tá ruim, eu quero mudar. Então, avalia isso, tenta tirar um tempinho, umas horinhas para você pensar na sua própria atividade, sabe? Avalie se você consegue, se você decidir realmente aprender ultrassonografia, avalie se você consegue tirar meia horinha, de segunda a sexta que seja, só para manter uma atividade prática, para ir desenterrando essa... desenterrando não, destravando essa mão, sabe? Que seja 4 dias na semana, 3 dias, cara, um é maior que 0, isso pode ter certeza, tá? Matemática prova isso. Avalie as possibilidades de você estar perto de um aparelho de ultrassom, porque tem isso também, né? O aluguel, ou compra, ou emprestado, ou vai em algum lugar, enfim, se estiver no hospital, mais fácil. E aplica a metodologia de aprendizado, né? E como é que se aplica metodologia de aprendizado? Eu tenho a primeira sugestão, é acompanhar a ultrassonografia e arte e dar um like. Ó, tô vendo o coraçãozinho chegando aqui, eu não sei se é dos amigos, mas tô feliz já, tô empolgado, acho que eu vou ficar mais uma hora falando aqui. Então a primeira forma de você manter, ter uma metodologia ou aprender alguma coisa sobre a prática da ultrassonografia é disso que eu tô falando todo dia. Então acompanhe a gente aqui. E a outra coisa é o seguinte, existe sim um curso USG Master que é dedicado à prática da ultrassonografia. Então é uma possibilidade também de iniciar nisso daí, tá? E aproveita que de repente você pode estudar ali por 21 dias, que é a garantia que você vai realmente ser beneficiado com isso. E aproveita ali caso você alguma questão de insegurança contigo, aí você tem esse período aí para pensar. Muito bom, é isso aí. Então vamos encerrar. Gostei, umas participações muito legais aqui, muito legal. Esse tema, gente, eu sei lá, pena que o Instagram depois trava. Vai chegar tá quase chegando em 1 hora. Vamos encerrar por aqui, tá bom? Então, um grande abraço para vocês. Parabéns de novo às mulheres, às ultrassônicas. Parabéns mesmo para vocês, tá? Pelo dia de hoje, 8 de março. Um grande abraço, boa noite. Amanhã tem mais live. Tchau, tchau.